Muito bem, está na hora da gente falar sobre o mercado da soja lá em Chicago. A gente quer entender como os preços devem funcionar e quais são os fundamentos, né, que vão orientar a formação de preços a partir de agora. E mais do que isso, como o produtor precisa se posicionar, quais as atenções que ele precisa ter na hora de fazer a sua comercialização. Seja da safra atual, seja da safra, da próxima safra que ainda vai ser plantada lá no segundo semestre. Dicas importantes virão nessa conversa que a gente vai ter agora com o Vitor Martins. O Vitor é analista-chefe da Ag Resource Brasil, está aqui com a gente já. Bem-vindo, viu, Vitor? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando o Chicago hoje especificamente, porque aparentemente é um Chicago que começa a prestar mais atenção no que vai acontecer lá na frente com a safra americana. Tá certo isso, Vitor? O que a gente precisa ficar de olho e como a gente entende essa movimentação positiva de hoje? Perfeito, Alexandre. Boa tarde a todos, né, os telespectadores Notícias Agrícolas. Basicamente o mercado ele vem, né, de um bom termo, ele vem de um relatório memorável, né, um relatório do USDA, o último relatório do dia 31/3, né, que foi o relatório de intenção de plantios e estoques trimestrais, e ele foi indo contra todas as expectativas do mercado. Ele trouxe pelo menos ali 4 milhões de acres a menos do que o mercado vinha estimando de plantio, de intenção de plantio para a temporada 21/22, né, que é a safra nova americana, que começará oficialmente agora em setembro, né, desse ano. E basicamente, Alexander, o mercado ele veio, né, dessa ressaca, desse limite de alta que nós tivemos, né, e você pode observar que logo após no dia seguinte do relatório, né, que teve todo esse limite de alta, o mercado ele caiu 30, 35 centavos na soja referência aí disponível, né, no spot, os vencimentos, sobretudo maio e julho 21. E basicamente o contrato futuro, olhando a ponta longa da curva, sobretudo para os produtores que têm soja para comercializar numa retirada fevereiro, com embarque fevereiro com março, e produtores que têm soja disponível para maio de 2022, você viu que a curva ela começou a se fortalecer e diminuir a redução do que a gente fala, né, na rolagem entre safra velha para safra nova. Então, basicamente, essa euforia dos fundos ainda continuarem aumentando a posição compradora no soja, sobretudo para os contratos longos, se dá pelo relatório do USDA, que trouxe para a gente já foi um relatório preditor do que a gente tem que esperar para a temporada nova, que é estoques historicamente baixos e os menores da história dos Estados Unidos. Vitor, vamos tomar como verdade esses números do relatório do USDA. Há quem diga que o produtor americano vai reagir diante aí dos preços ou do reposicionamento aí das cotações lá em Chicago. Mas, tomando como verdade essa criagem, essa quantidade de hectares que eles vão plantar, qual o potencial da safra deles? E quando você fala de estoques, menores inclusive do que a gente tem hoje, nesse ano aí, no final da safra americana, está previsto algo em torno de 3,2, 3,4 milhões de toneladas? Exatamente, Alexandre. Então, basicamente, né, é bom falar de números aqui, assim, a nossa estimativa oficial, né, da GeoResource Brasil, e global também, a nossa estimativa era de 90 milhões e meio de acres, né, e o relatório veio de 87,600 milhões de acres. Basicamente, o relatório ele trouxe duas surpresas. Primeiro, porque ele trouxe um estoque trimestral que é o menor dos últimos 5 anos nos Estados Unidos. Tá? Então, basicamente, o estoque trimestral ele pegou o estoque tanto no trânsito, dentro da fazenda e fora da fazenda, tirando uma fotografia, né, do que é a temporada e inferindo o que seria o estoque final para a temporada 2021, que seria o estoque de passagem para 21/22. E, basicamente, foi o menor dos últimos 5 anos. E não obstante, a gente viu que o estoque residual ele foi menor ainda, ou seja, houve até um desaparecimento de soja em relação ao relatório trimestral de dezembro, né, que foi publicado em dezembro. Então, basicamente, a gente viu que o USDA ele superestimou a produção americana da safra 19 e 20 em pelo menos 1 milhão e 400 mil toneladas. Ou seja, ele estimou uma produção que não ocorreu na prática e que agora o mercado está racionando, né,
essa demanda através dos preços mais altos, sobretudo nos vencimentos curtos. Porém, então, o estoque final, estoque trimestral, ele trouxe uma surpresa positiva para os preços, para o soja disponível. Para o soja futuro, a surpresa veio pela área, que se você for calcular hoje, com aproximadamente a atual área que o USDA está estimando, e que ele só vai alterar essa área lá em junho, no relatório final de realmente, efetivamente, a área plantada, né, que eu acredito que certamente será o relatório mais importante do ano, que é o quanto realmente que o produtor ele plantou, dado todo esse incentivo via preços, né, que hoje, com o contrato novembro 21, que é o que o produtor usa como referência, ele está quase $12,70 o bucho. O nosso modelo estima $13,75, né, mas a gente já fala sobre o preço, vamos falar sobre os números. Então, basicamente, o mercado agora, até maio, ele vai trabalhar os números atuais do USDA. Então, independente se a expectativa do produtor é que ele vá plantar mais soja ou menos, vai plantar uma área maior ou menor, o mercado não vai olhar, ele vai trabalhar em cima dos números do relatório oficial do USDA, que trouxe 87.600.000 acres, que com um bushel médio da tendência que ele trouxe no fórum de fevereiro, que foi de 50,8 bushels por acre, nós estamos falando, Alexandre, de uma produção total, tá, para a safra 21-22, de apenas 119 milhões de toneladas e 800 mil, tá? Ou seja, 119 milhões e 800 mil toneladas. É muita pouca oferta, dado que o estoque de passagem ele vai ser o menor da história e nós temos uma demanda que ela é recorde. Tá? Nós estimamos um programa recorde de esmagamento nos Estados Unidos de 60 milhões de toneladas. Tá? E não menos importante, somente para exportação, Alexander, nós estamos estimando, de acordo com o nosso ritmo de embarques, 60 milhões de toneladas, em torno de 57,5, mais 60 de esmagamento. Ou seja, nós estamos falando de consumo total nos Estados Unidos para a temporada 21-22 de 120 milhões e 700 mil toneladas. Ou seja, nós teríamos um estoque uso de aproximadamente menos de 3%, o que equivale a um estoque final da soja de apenas, como você falou mesmo, né, 3 milhões e 300 mil toneladas. Tá? É o menor estoque desde os últimos anos, só não menor do que o estoque final da temporada 2021. Ou seja, nós vamos continuar praticamente com o mesmo estoque final da temporada atual, ele vai ser o mesmo estoque final para a temporada 2021. Então, basicamente, o mercado ele não suporta mais uma quebra nessa safra. Os fundos vão olhar atentamente agora ao clima, né? A gente já vai chegar nesse ponto, mas basicamente o mercado vai trabalhar esse número até junho. Então, o próximo relatório agora, essa semana, do USDA, ele vai trazer talvez uma redução no estoque final dessa temporada 2021, perfeito? Mas ele só vai trazer os números novos, inferenciando, né, a inferência desses números da safra 21-22, somente no relatório de maio. Bom, diante dessas informações, Vitor, você já adiantou para a gente aí que tem potencial de alta, então, nos preços em Chicago. Como é que ele vai se comportar? O que deve acontecer? Enfim, como é que a gente pode analisar essa evolução dos preços? Perfeito, Alexander. Eu acho que agora nós entramos no período mais crítico da temporada e não menos importante, certamente, nos mais voláteis, sobretudo no que tange ao clima, né? Agora nós teremos uma pletora das mais variáveis análises de clima, sobretudo mapas, convergências e divergências entre mapas e modelos, inferenciando certamente como serão as condições que hoje, atualmente, no pré-plantio são muito boas, né, tudo mais o constante, mas para o período crítico de enchimento de grão e formação de vagens, que para o soja ocorre geralmente, sazonalmente, na segunda semana de julho para começo de agosto, e no milho na segunda quinzena de junho, certamente o mercado agora, a partir, né, da primeira quinzena oficialmente de abril, estará no que a gente chama de mercado climático. E sazonalmente, nós temos um rally entre 1º de junho até a segunda quinzena de julho. Sazonalmente, nós temos um rally de pelo menos 20 centavos por bushel, sobretudo em cenários que o clima ele se mostra desfavorável para as condições, né, produtivas das lavouras americanas. Mas nessa temporada, essa magnitude ela certamente terá um efeito, um catalisador muito maior, que é
qualquer cenário de quebra que a gente tenha, nós vamos reduzir cada vez mais a inferência do estoque final para a temporada 21-22. E isso vai ter que ser racionado, toda essa ausência de oferta nos Estados Unidos, com o aumento na demanda global pelo esmagamento da soja, por parte da China, que está se recuperando agressivamente agora, após, né, o realojamento das matrizes. A China ela já comprometeu, nos últimos 6 meses da temporada, um volume 17% maior do que foi na temporada 19 e 20. Então, isso leva a crer que nós não teremos espaço para o clima trabalhar contra as lavouras americanas, sem isso ser refletido nos preços. E que, atualmente, de acordo com o nosso modelo, nós estimamos um bushel para novembro 21 de $13,75, tá? Por quê? Porque, dado o atual número do USDA e a nossa projeção de exportação para a temporada nova, perfeito? Nós estamos falando de um estoque final que possivelmente ele chegaria no final da temporada 21-22 menor que 1 milhão de toneladas, ou seja, basicamente o produtor americano ele vai ter que aumentar a área de soja agora para poder atender essa demanda e racionar esses preços, né? Via aumento na área da soja, e esse aumento será somente após o rally climático, que será no relatório de junho. Então, basicamente, Alexandre, nós temos aí agora praticamente mais de 2 meses que o mercado vai trabalhar com esses números, e qualquer condição mais hostil no clima americano certamente vai influenciar nos futuros, olhando para a safra 21-22. Bom, mas então, pelo que eu entendo, Vitor, a gente tem uma atenção maior dos investidores para os contratos lá do último trimestre, né? Como você já adiantou, um potencial de alta de até, pelos modelos de vocês, de até $1 a mais por bushel lá na frente. Mas e para agora? Vai inverter? A tendência é de inversão aí dos preços? Porque hoje está mais caro que o futuro, né? Exato. Não, Alexandre, hoje o que a gente vê é essa manutenção desses atuais preços, né? Os nossos modelos indicam para o vencimento julho, pelo menos um bushel de $15, tá? De acordo com nossos modelos, sobretudo agora que nós vamos entrar num período muito crítico e sazonal. Então a gente vai colocar tudo na conta, a gente vai colocar o prêmio no interior americano, que está que praticamente ele explodiu, né? Então os prêmios, os bases internos em Illinois, né? Pegando com base de referência Chicago, né? Que é o formador de preço de Chicago, hoje ele disparou justamente porque não tem soja disponível. Os Estados Unidos já comprometeu 99% do seu programa, e o Brasil já tem mais de 37 milhões de toneladas de soja comprometidas nos portos. Então, basicamente, o mercado agora, para o soja disponível, para o produtor, nós estamos indicando um potencial para o julho de até $15 o bushel, tá? Como seria um modelo que buscaria racionar essa demanda, um preço justo. E para os prêmios, eu acho que aí é a grande tendência de fortalecimento. Hoje, no dia de hoje, inclusive, pela primeira vez desde o dia 2 de março, nós tivemos prêmios positivos em indicadores de compra no FOB Ports, pegando como base os prêmios da soja FOB Ports, Paranaguá e Santos. Enfim, a gente viu hoje um prêmio voltando a se fortalecer. Ele estava negativo, esse prêmio, né, da grande pressão da entrada da colheita, do atraso também da colheita e de todo, né, o cumprimento da janela de embarque por parte dos exportadores, e basicamente isso trouxe um aumento no frete interno, que trouxe um custo de reposição negativo para o soja disponível em termos, né, de exportação, trazendo prêmios negativos. Então, basicamente, durante todo o mês de março, os produtores tiveram, ao longo de março, abril e maio, os embarques curtos, nós tivemos prêmios negativos na ordem de até 25 centavos abaixo, Alexandre, de Chicago, para um vencimento maio 21. O que acontece? Agora, esse prêmio ele vai voltar a se fortalecer. A gente acredita pelo menos em 30 centavos de alta nesse prêmio, e o produtor que tem soja disponível, certamente, sem olhar a variável câmbio, ele vai ter um Chicago que, dado hoje os preços atuais, né, com mais um prêmio de 30 centavos acima, você certamente continua a ter um soja muito fortalecido no porto e no interior, sobretudo, né, principalmente. Agora, olhando para a safra 22, nós acreditamos que você tem 2 componentes para trabalhar, mas o principal agora é Chicago. Então, a gente acredita que para o produtor que ainda tem soja disponível para ser fixado em março de 2022, né, um soja retirado em fevereiro com março, ou março, ou até mesmo maio 22,
esse produtor certamente ele vai se beneficiar dessa redução da inversão da curva. Os futuros eles vão começar a vender mais a posição no spot da safra velha, que é o julho, e vão começar a comprar mais o novembro 21, que é a referência de safra nova americana. E qualquer problema no clima, ele vai inclinar toda a curva e vai, né, diminuir a rolagem também, não menos importante, para os vencimentos janeiro e março e maio 22. Então, nós acreditamos que os futuros para março 22 podem buscar $13 por bushel, certamente, tá? Dado essa redução na inversão e começo de inclinação na curva dos futuros. E o sojicultor que ainda tem soja para fixar, sobretudo um soja em dólar, certamente seria um bom momento para aproveitar essa alta de Chicago e esse fortalecimento do prêmio para buscar alguma fixação, perfeito? Essa pode ser uma linha de... Ô, Vitor, mas isso tudo startado pela essa questão climática nos Estados Unidos? Com certeza, Alexandre. Não somente a questão climática, na verdade, ela começará a ser a questão climática. Devemos lembrar que nós estamos num mercado de tendência altista, que ele é impulsionado pela demanda. Nós temos um mercado que hoje o catalisador dessa alta é a demanda, né? Nós temos hoje recordes de esmagamento nas principais origens, né? O Brasil vai exportar, vai esmagar um nível recorde de soja, sobretudo para a produção de biodiesel, né, com o aumento ali do mandatório. Então, a gente está falando de 47 milhões de toneladas de esmagamento. Nos Estados Unidos, estamos falando de possivelmente 60 milhões de toneladas de esmagamento para a safra 21-22. Então, você tem uma demanda muito grande pelas origens de esmagamento de soja, certo? De consumo da soja, de maior necessidade hoje de farelo, de proteína animal, nutrição animal, e, claro, isso faz com que o mercado ele vá de encontro com os Estados Unidos, que possui o menor estoque da história. Então, você tem um encontro de uma demanda em ascensão, efeito mundial, sobretudo impulsionada pelos óleos vegetais, e você tem uma oferta nas origens muito baixa, porque nós teremos um estoque final no Brasil muito baixo, tá? Para não dizer que teremos ali estoque negativo, mas certamente será muito baixo, e nos Estados Unidos o menor da história. Então, certamente, hoje, o que o originador ele vai olhar? Ele vai olhar, bom, basicamente essa inversão da curva está dizendo uma coisa para mim, que eu vou ter que comprar soja futuro porque está mais barato do que soja disponível. Então, o originador ele vai começar a olhar agora os vencimentos longos para originar e pegar essa rolagem de pelo menos $2 por bushel do spot para o futuro, né, para a ponta longa. E essa diminuição desse carrego, dessa rolagem, de safra velha para safra nova, certamente vai beneficiar o sojicultor que ainda tem soja disponível para ser comercializada para março 22 e safra futura. Legal. Então, basicamente o que você está dizendo é que daqui até sair o novo levantamento aí da safra do plantio americano lá nos Estados Unidos, que é lá em junho, né, que você falou? O novo relatório de plantio de área plantada nos Estados Unidos, o produtor vai ter oportunidades, principalmente baseado na condição climática e no desenvolvimento da safra americana. Atenção para essas oportunidades. No curtíssimo prazo, a gente pode ver aí o mercado buscando para julho lá os $15. Para a safra americana, buscando os quase $14. E para a safra brasileira de 2022, já perto ali dos $13 também. São potenciais preços que o mercado tende a buscar nesse período em que ele vai ficar volátil e vai ficar com medo do risco de perda de oferta da safra americana. Mas vamos imaginar, Vitor, que lá em junho o produtor americano viu os preços, se animou e vai plantar mais soja. Muda tudo ou ainda assim o cenário seria apertado? Bom, certamente. Aí nós teríamos uma mudança, sim, tá, Alexander? Sobretudo olhando pela ótica dos subprodutos, né? Hoje o óleo de soja ele é o componente que tem mantido o soja ao longo de todo o março sustentado, né? Mesmo diante de uma grande colheita, de uma grande safra brasileira, que apesar de estar já bem comercializada, ainda surpreende em sua magnitude, certamente. Então o óleo de soja ele foi o grande protagonista em manter sustentado, né, o crushing local americano, né, o esmagamento de soja nos Estados Unidos, certo, para processamento pelo óleo,
para poder hoje, né, atender toda a ascensão da usina, enfim, das usinas de biodiesel, toda a demanda pelos biocombustíveis. O que acontece? Se basicamente nós tivermos um aumento voltando pelo menos ali na linha de estimativa do USA, ou vindo ali pelo menos algo em torno de 90 milhões de acres, tá? Que seria ali uma diferença de 3 milhões do que o mercado está falando, seria algo bem dentro da normalidade, né? Eu acho que o que surpreenderia se fosse muito acima de 6 milhões de acres de aumento para a área de março e para a área de junho, né? Então, dentro da sazonalidade, 3,5, 4 seria a média de aumento que o produtor teria. E ele é enviesado a aumentar, certamente, tá? Se a gente for ver hoje todo o histórico, né, nossa base de dados, a gente vê que, sim, o produtor ele aumenta a área de soja final no relatório de junho, isso demonstrado no relatório de junho, em detrimento da área de março, né? Por mais que você passe por toda a volatilidade climática. Então, ele aumentando, por exemplo, para 90 milhões de acres, e com um clima, com uma produtividade de aproximadamente 52 bushels por acre, nós estamos falando ali de uma produção de soja de 127 milhões 360, para um consumo hoje de aproximadamente 125, estamos falando ali de um estoque final ali de 2 milhões e meio de toneladas. Ainda assim, um estoque muito baixo. Então, basicamente, ou nós teremos que ter um aumento muito acima da média, tá, no relatório de junho, e ainda que ele vai se transparecer no relatório de julho e agosto, sem sombra de dúvidas, tá? Ele tende a aumentar, o USA tem essa tendência, mas a gente vai ter que ter um bom aumento de produtividade, tá? E, eventualmente, uma menor demanda, sobretudo para o esmagamento, para poder voltar a ter um estoque que traria um bushel novamente para casa ali de 11,50, o que a gente não vê acontecendo, até mesmo porque, Alexandre, a gente não olha somente os Estados Unidos, nós olhamos todas as origens. Então, o nosso modelo, quando a gente infere esse bushel, a gente olha também o estoque do G3. Tá? O estoque do G3 basicamente é Estados Unidos, Argentina e Brasil. E o estoque final do G3, né, dos três principais produtores de soja no mundo, ele é o menor estoque dos últimos 15 anos. Tá? Então, somando a Argentina, Brasil e Estados Unidos, nós teremos os menores estoque usos dos últimos 15 anos. Então, nós temos um cenário que, certamente, ele vai manter sustentado os preços da soja, por mais que a gente tenha, no segundo semestre, sobretudo se a gente tiver no segundo semestre um aumento substantivo da área. Então, aqui que a gente deixa também, né, um recado, que é os produtores, vamos aguardar essa redução dessa inversão da curva, vamos avaliar o potencial de risco climático que isso vai trazer de inferência para o bushel, sobretudo para março 22 e maio 22, mas não vamos deixar de aproveitar bons momentos ali que, somando com o Chicago mais prêmio, certamente a gente pode buscar um flat price, que seria a combinação de Chicago mais prêmio. Hoje, de acordo com nossas contas, o produtor ele poderia buscar para março 22, certamente algo em torno de $14 o bushel, tá? Somando prêmio que mais seria Chicago mais o prêmio, né? Mais o prêmio. Você tem, sim, o potencial de aproveitar esses dois componentes e de fixar esse preço do flat price, Chicago mais prêmio, de até $14 o bushel. Então, basicamente, os produtores que ainda têm soja fixarem, certamente é muito importante agora avaliar, acompanhar essa redução da inversão. Hoje, o modelo nosso, ele busca um bushel de $13, mas não deixar de aproveitar e estar fixando soja, sobretudo se for em dólar, e aproveitar um melhor fortalecimento do prêmio, que ainda não é o melhor momento, tá, Alexander? Hoje, para março 22, o prêmio no Porto, ele está em torno de, se for pegar uma média, em torno de 15 centavos acima de Chicago, 20, né? O vendedor oferta por 25, mas o comprador está dando ali um indicador de compra de 15. A gente está falando de um prêmio de negociação na casa de 15 centavos. Sazonalmente, a gente sabe que esse prêmio ele tem de buscar as máximas no quarto trimestre. Então, em outubro do ano passado, esse mesmo prêmio que ficou negativo em 20 centavos por bushel abaixo de Chicago, ele chegou a bater um prêmio de 90 acima. Então, o produtor ele ainda tem total espaço para aproveitar dentro da sazonalidade de fortalecimento do prêmio para a safra nova, de buscar pelo menos, na nossa conta, de pelo menos 50 centavos por bushel de valorização no prêmio. E que se você for somar com Chicago hoje nos atuais níveis, certamente traria ainda um soja
muito, muito interessante, né? Sobretudo em dólar. Agora, o câmbio também é um componente que a gente tem que avaliar com muito cuidado, Sim. porque hoje, um soja disponível em Sorriso, né? O soja futuro, vamos falar, a gente pegar, por exemplo, Chicago, mais prêmio e dólar, a gente está falando de um soja que hoje ele estaria ali em Sorriso, vamos pegar o Médio Norte, ali do Mato Grosso, né, Alexandre? A gente está falando ali para o embarque em fevereiro, ele estaria na casa de 143 até 144 reais, tá? Nossos modelos mostram que uma queda de 20% no dólar, ou seja, um câmbio saindo hoje, lá para março 22, a gente está falando de algo em torno de 5,65. Um câmbio caindo 20%, nós teríamos ali um câmbio de R$ 4,50, certo? Vamos subir, vamos, né, acreditar, né, que certamente o Brasil ele vai ter um cenário promissor, né, a projeção de PIB hoje cresceu pela FMI, então nós temos um maior crescimento no PIB brasileiro, certamente isso vai fortalecer o nosso real. E hoje, na ordem de 20% de queda no dólar, ou seja, 20% de valorização no real, um soja, por exemplo, para fevereiro, embarque de fevereiro, pagamento março, final de março, ele cairia em torno de R$ 40 por saco, certo? Então, hoje, mesmo com os atuais preços, né, hoje atual de 12,70 o bushel mais um prêmio de 15 centavos, o soja hoje em Sorriso, Médio Norte, R$ 143. Se cair 20% o câmbio, certamente você tem R$ 40 a menos no preço da saca de soja para esse mesmo retirada e pagamento. Então, eu acho que a gente está num cenário que também ele é muito delicado quando a gente falar de câmbio. Mas agora a bola da vez, Alexander, é Chicago, os fundos vão ficar focados no clima, tá? A gente vai entrar na sazonalidade mais importante da temporada e certamente teremos boas oportunidades. E claro, o produtor deve, né, buscar ali essas oportunidades e usar as ferramentas hoje disponíveis de gestão comercial. Ficou muito claro para a gente, Vitor, que as oportunidades vão chegar aí com a safra americana e principalmente com as condições climáticas afetando a oferta por lá. Agora, quando efetivamente o produtor começa a prestar atenção, já está valendo? Já começou essa condição favorável para ele? E quanto tempo dura isso? Enfim, é uma janela curta, uma janela longa? Dá tempo dele pensar, dá tempo dele projetar, dá tempo dele planejar a comercialização? Sim, basicamente, a gente não precisa nem de... a gente não precisa nem do clima, tá? Só os bases internos dos Estados Unidos, tá? Eles estão subindo tanto que, dada a diminuição, né, da oferta de soja no mercado disponível americano, que já exportou tudo, praticamente importar, mas basicamente, hoje nós temos ali uma temperatura nos Estados Unidos que está se aquecendo rapidamente. Então, basicamente, você tem uma combinação de prêmios firmes mais uma temperatura que começa a esquentar demasiadamente. Mas aí você entra ali num cenário binário que o produtor ele fica assim, eu vou plantar mais soja porque o prêmio realmente está me dando uma relação de troca muito favorável para a soja, que é o que o mercado esperava, né? Hoje um bushel de soja, ele compra 2,64 bushels de milho, ou seja, a relação de troca entre um bushel de soja para milho, ele é muito favorável para o aumento da área de soja. Só que também você tem um risco sim de clima, que hoje as temperaturas a gente está olhando em torno de 70 a 80 graus Fahrenheit, né? Então você pode colocar, basicamente a gente está falando ali de possivelmente nos próximos 15 dias, de um bolsão de seca muito, muito significativo em Chicago. Hoje está muito seco, clima propício para o plantio, certo? Está se iniciando uma boa condição para o plantio, sobretudo da soja. Agora a gente já viu que pelo menos, né, a gente está tendo assim, tá tudo ótimo, né? Tá tudo ótimo, tá chovendo bem de noite, tá seco de dia, mas todo começo bom pode ter um final ruim. E basicamente a gente ouviu dizer aos produtores que essa temporada está tão seca quanto a temporada de 2012. Então, liga-se o sinal alerta, Alexander, nesse sentido, tá? Porque os produtores americanos, né, nossa matriz fica em Chicago, eles estão reportando para nós, e as condições hoje de seca no plantio estão lembrando muito como foi
na temporada 2012, que foi a grande quebra também nos Estados Unidos, tá? Então, temos aí um desafio, tá? Agora, as chuvas de verão serão um ponto-chave para o mercado, que a gente acredita que, assim, está se mantendo bem, mas certamente pode terminar aí esse cenário aí de chuvas de verão e ter um veranico mais acentuado nos Estados Unidos, no Corn Belt. Hoje não é uma boa ideia ficar vendido no soja, não, tá? A gente acredita que os fundos aí têm grande potencial de aumentar a posição comprada na soja, sobretudo no último dia 15/3, que a Comissão Reguladora de Fundos, né, o CFTC, que é a Comissão de Futuros de Commodities, ela aumentou a possibilidade dos especuladores em 200% a possibilidade de aumentar posições compradas ou vendidas no soja. Ou seja, você tem uma leva nova de fluxo de dinheiro, dados os estímulos monetários americanos, que certamente, com essa grande liquidez no mercado, certamente, assim, a soja ela vai ser vai ter um fluxo de infusão de capital muito substantivo se o clima piorar agora nos próximos 20 dias. Muito bom, muito bom. Bom, Vitor, a gente entendeu tudo sobre a oferta e os riscos que ela pode trazer ou que ela pode sofrer, enfim, e isso impactar na formação de preços. Agora, só para a gente finalizar, e a demanda? Tem algum risco em vista? Tem algum cuidado especial que precisa ter? Essa demora da China em voltar às compras no Brasil é algum indicativo aí de que teremos uma China mais lenta nas compras? Enfim, só para a gente arrematar do lado da demanda, o que a gente pode esperar? Então, com certeza, Alexandre. Acho que agora, né, o mercado ele está olhando muito, basicamente, os focos ali de gripe suína, né, que está acontecendo sobretudo em províncias ali produtoras, sobretudo no sul, né, as províncias do sul na China, que são as principais consumidoras hoje, enfim, o grande polo consumidor hoje de milho, de rações, o grande polo consumidor e produtor enfim, de suínos, né, aves, poedeiras, enfim, todo o plantel da China hoje, a grande parte das matrizes estão no sul da China. E, basicamente, nós estamos, sim, ouvindo já relatos de aumentarem ali as incidências ali de focos, pequenos surtos ali em algumas províncias mais pobres do interior da China, que trouxe trouxe ali um certo pavor para o mercado, fez com que derrubassem os futuros, né, do farelo na Bolsa de Dalian, as margens teóricas negativas ficaram muito negativas, mas na prática, Alexander, não é o que a gente está olhando, tá? As margens estão sim negativas, mas as margens estão negativas pelo momento de sazonalidade também, porque comprou-se soja muito cara, você teve basicamente um pico de consumo que agora você tem grandes estoques de farelo, mas que já estão se exaurindo, tá? Os estoques de soja na China são os menores, pelo menos ali de acordo com a nossa análise, desde 2015. Então, basicamente, em tudo semanal, já está diminuindo, enfim, em termos de estoque. A China ela já está sentindo essa ausência da soja brasileira, dado o atraso nos embarques da soja brasileira. Mas o que a gente está olhando, vamos falar de demanda, então, para a gente concluir, que olhando o G3, Alexandre, hoje nós temos, combinando Argentina, Brasil e Estados Unidos, nós temos um acumulado já embarcado para a China de 50 milhões e 300 mil toneladas, Alexandre. Ou seja, é um recorde histórico. A China ela nunca importou tanta soja do começo da temporada, que é em outubro, até o dia 6 de abril, que é quando nós rodamos nossos modelos. Isso significa um aumento, um desempenho de 16% acima do mesmo na temporada passada, o que equivale a aproximadamente 7 milhões de toneladas. E que, não menos importante, equivale a 50% do programa projetado de importação pela China esse ano por parte do USA, que é de 100 milhões de toneladas. Ou seja, em apenas 6 meses, a China já comprometeu 50%, já atingiu 50% do programa do USA. E no ano passado, nós estávamos falando de 43 milhões de toneladas, 43,5.
Só os Estados Unidos, ele exportou esse ano para a China, desde outubro até agora, mais de 10 milhões de toneladas em relação à temporada passada. Desculpa, mais de 28 milhões. E o Brasil, 10 milhões a menos. Tá? Então, em suma, o que acontece? Nós estimamos que, sim, as importações de soja na China foram baixas durante março, pelas margens negativas e, claro, pelo forte atraso no programa de exportação de soja do Brasil, que rolou muitos embarques, né? A gente estima que pelo menos 2 milhões de toneladas que era para ser embarcado em fevereiro foram rolados para março. E de março para abril, a gente estima pelo menos ali 3 milhões e meio. Ou seja, isso foi pressionando os prêmios, certamente. Então, o Brasil foi rolando, perdendo muita janela de embarque pelos altos custos de atracamento portuário, demurrage, então eles foram rolando. E a China acabou tendo esse comprometimento que importou ligeiramente acima do mesmo período do ano passado, durante março. A gente estima em 5 milhões e 400 mil toneladas. Porém, Alexandre, para abril, a nossa estimativa é de 12 milhões de toneladas. Tá? 12 milhões. Certamente é um dos recordes e a temporada a China ela vai acentuar agora, né, o programa de originação dela. Então, o pico, a sazonalidade traz que pelo menos agora, ali, junho, julho, agosto, a China ela venha buscar a níveis acima de 11 milhões de toneladas, para depois, é claro, voltar a reduzir e no quarto trimestre, entre outubro, novembro e dezembro, ela voltar a ser mais agressiva na originação, sobretudo de soja americana. Então, onde que eu quero chegar a China, ela está sim com uma demanda aquecida, tá? A China, ela já importou 17, praticamente 20% a mais do mesmo período do ano passado, sendo que é uma época da sazonalidade que não é o pico de importação dela. Ou seja, o pico de importação será agora no terceiro trimestre para o quarto. E ainda nós temos aí 6 meses de temporada para poder ver a atividade de originação da China, melhorar as margens de esmagamentos e, claro, certamente o USDA ele irá revisar a importação de soja da China para essa temporada. Muito bom. Para cima. Vitor Martins, meu caro, uma aula aqui para gente com projeções, com números para o produtor anotar e participar, obviamente, quando eles começarem a arrumar, né, a chegarem perto aí. Enfim, são momentos muito importantes e delicados. Afinal de contas, não pode se perder safra americana diante de uma oferta bastante restrita que a gente tem, de uma demanda que aparentemente deve continuar firme aí, como você bem pontuou, acabou de pontuar aí. Então a gente tem aí uma conjunção ainda favorável para preços, para a soja, mas os momentos acontecem e o produtor tem que ficar atento a ele e não perder o bonde, né? Como a gente diz aqui, não perder a hora certa aí de fazer os seus negócios e fazer, inclusive, a sua proteção, já pensando em 2022, como você bem citou aí. Então, fica a dica para vocês, produtores, foram números importantes aí para se colocar mesmo na planilha, para se ter atenção a eles e entender aí o potencial que esse mercado tem. Meu caro, por enquanto, obrigado, viu? Volte sempre. Eu que agradeço, Alexander. Estou à disposição sempre que precisarem, né? Agradeço a atenção de todos, Notícias Agrícolas, e ficamos à disposição. Vamos acompanhando o mercado e até a próxima. Valeu. Abraço, Vitor. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tá aí Vitor Martins, Ag Resource, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Maio encerrando a 14 dólares e 18 centes por bushel, 6 de alta. Julho 14,11, alta de 5,75. Setembro 13,5, alta de 2,5. E o novembro 17,71, alta de 2,25. Aliás, 12,71. Novembro 12,71. Quem dera tá 17, né? Alta de 2 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos aos números do milho. Para maio, 5,54, alta de 1 ponto. Julho, quase 2 pontos de alta, a 5 dólares e 41 centes por bushel. Setembro fechou no vermelho, 4,25 de queda, a 4,98. Perdeu 5 dólares. O dezembro, 5 pontos mais 25 de queda, fechou a 4,83. 4 dólares e 83 centes por bushel. E vamos ao trigo.
Para finalizar, trigo no vermelho. Maio, 6,15, 6 dólares e 15, queda de 2,5. Julho, 6 dólares e 12, queda de 0,75. Setembro, 6 dólares e 13, queda de 1,5. Dezembro, 6 dólares e 19, queda de 2,5 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.